é chegada a hora, como eu sempre falo. Orando, estamos falando com Deus. Mas quando nós estudamos e ouvimos a palavra, é Deus falando conosco através do seu servo. Que Deus abençoe e que possamos ouvir a sua mensagem. Irmãos, nós vamos hoje estudar um texto do Apocalipse, novidade, né? Hoje será excepcionalmente Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, até o capítulo 21, versículo 8. E eu sei que muitos estavam esperando chegar nesse momento, por causa do capítulo 21, que é o capítulo que vai falar-nos sobre o milênio. Então, tenho tanto os irmãos que aqui estão, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, eu quero pedir a gentileza de não se precipitarem e não se desligarem até chegar no até chegar no capítulo 21, mas prestar atenção desde o início. Tá? É um exercício importante, talvez sejamos traídos pela nossa ansiedade, pelas nossas grandes perguntas que temos sobre o milênio e tudo mais que possam decorrer daí, mas eu quero pedir que você acompanhe toda a visão a partir do versículo 11, e é claro, passaremos pelo milênio, mas não queremos nos prender ao milênio, não queremos tirar dentro do contexto proposto por João a palavra milênio, tá bom? Então eu quero contar com a sua colaboração nisso, para que a gente possa aprender tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz aí. E assim sendo, capítulo 19, versículos 11 até o capítulo 21, versículo 8, esse é o nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reunir-vos para que a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta
e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos ao Senhor. Mais uma vez nós clamamos por Tua graça, porque só o Senhor pode conceder graça a pecadores como nós. E nós precisamos, ó Deus, para podermos estudar a Tua palavra, para podermos aprender da Tua palavra, para podermos receber aquilo que o Senhor preservou pelos séculos para o nosso bem, para o nosso crescimento. E o nosso desejo, Pai, é conhecer a Tua palavra para melhor servir ao Senhor. Para que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito através do ensino da Tua palavra. Através daquilo que Tua palavra nos ensina e nos corrige e nos faz e aponta o caminho para nos fazer andar por ele. Por isso nós suplicamos que todos nós, as nossas mentes, sejam iluminadas pelo Teu Espírito Santo nesta noite. E nos faça, Senhor, viver daqui para frente, cheios de esperança, cheios de entusiasmo para anunciarmos a salvação que só há em Cristo Jesus para todas as pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor. Da nossa família, os nossos amigos e até mesmo pessoas que nós não conhecemos bem, que o Senhor colocar na nossa direção, no nosso caminho, que elas recebam a instrução da Tua palavra de como encontrar Jesus como seu Salvador. Permita, Senhor, que a Tua igreja seja cheia do conhecimento para poder espalhar essa boa notícia da salvação que há em Cristo. Até aquele dia, quando nós nos encontraremos contigo para sempre. Abençoa a Tua igreja, nós rogamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu queria começar, não é porque nós estamos na Semana da Pátria, né? Mas não é por isso. Mas eu queria começar falar um pouco sobre propaganda de guerra. Não sei se vocês, a maioria de nós não enfrentou guerra, então talvez a gente não tenha esse conhecimento. Eu mesmo não enfrentei, só tive que estudar por causa quando servi, fiz a graduação lá no Exército, tive que estudar sobre isso, e também é possível qualquer um de nós, estudando história, vamos descobrir essas coisas. Mas é interessante como todas as guerras, uma das armas utilizadas pelos exércitos é a propaganda. E de certa maneira faz sentido, porque você causa menos estragos se você fizer uma boa propaganda do seu exército. Porque e o objetivo disso é, em primeiro lugar, você incentivar os seus homens, os seus soldados a lutarem mais, a serem proativos. Porque as mensagens que são enviadas estão dizendo que nós estamos ganhando. Então, vamos até o fim. E por outro lado, plano B, é desestimular o outro exército. É dissuadir o outro de lutar. Porque, já que o nosso exército está ganhando,
O outro exército pensa assim, mas será que vale a pena mesmo eu ficar lutando aqui? Já que a guerra está praticamente perdida, será que vale a pena eu continuar lutando? Então, a propaganda sempre foi usada através de panfletos, né? Ou então, também através do rádio, de megafones espalhados, e começavam a dizer que estávamos ganhando. Só que o outro exército faz a mesma coisa, com o mesmo objetivo, só que em sentido contrário. O que a gente pode perceber aqui no Brasil, que já que a gente não participa de guerra até agora, né? Não temos grandes batalhas faz muito tempo, graças ao bom Deus. Mas o que nós podemos perceber para a gente sentir esse clima é quando vai chegando perto de eleições. Quando vai chegando perto de eleições, o que acontece? Cada um dos candidatos começa a dizer assim, nós já ganhamos. O nosso partido está aqui e nós, quero dizer para todo mundo que nós já vencemos. Porque nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, tal. E também pode ser que ele não tenha feito, porque ainda não assumiu nenhum cargo, ele diz, mas nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o nosso partido participou disso, participou daquilo e tal. E aí começa a dizer, e o outro partido, os outros partidos, não fizeram isso, não fizeram aquilo outro. Só que o outro partido está dizendo a mesma coisa. Não, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E o outro partido não fez isso, não fez aquilo. E eu não estou entrando no mérito se as propagandas são fake news ou não é esse o ponto. O ponto é que falar sobre você, falar sobre o seu exército, falar sobre as suas vitórias, de certa maneira, tem o objetivo de incentivar os seus amigos a continuarem firmes. E, ao mesmo tempo, você tenta dissuadir o outro para que ele desista do pleito, para que ele desista e que as pessoas, no nosso caso da eleição, não votem nesse, mas votem naquele. Ou melhor, né? Não votem naquele, votem em você, no seu grupo. Nem sempre é verdade. Então, eu acho muito interessante como as pessoas usam, por exemplo, as pesquisas. É muito interessante porque é feita a pesquisa, e eu não estou dizendo que a pesquisa é falsa, né? Não tenho essa condição, mas dependendo de onde foi feita a pesquisa, você tem um resultado X ou Y ou Z, mesmo que ela seja verdadeira. E aí, você usa parte da pesquisa a seu favor, se isso te interessar. Ou usa o final dela, se isso te interessar. E você manipula a pesquisa. Os dados estão lá, mas você tem um jeito de você mexer com isso. E muitas das vezes, a propaganda consegue o seu objetivo. Faz com que a gente desista da luta. Ou nos incentiva a continuar lutando. Mais e mais. Porque estamos vencendo. Basicamente, você tem agora, no final do livro do Apocalipse, essa discussão aqui. Capítulo 19, 20, 21, né, até o versículo 8 do capítulo 21. Você tem basicamente isso sendo apresentado para a gente por João. É interessante você observar que quando está chegando no final, quando está se aproximando do fim do texto, né, das visões que João teve, e ele então é comissionado pelo Senhor Jesus para escrever, então ele vai concluindo tudo aquilo que ele trouxe para a gente desde o início. E é importante você perceber que a proposta aqui é de uma visão, de um conflito que vai culminar numa separação definitiva entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E
João apresenta para a gente essas visões aqui no finalzinho, né? No capítulo, nessa perícope que nós temos aqui, capítulo 19, 11 até 21, 8. E eu queria compartilhar com os irmãos a partir daí e ver se a propaganda que João traz para a gente foi bem feita. Em primeiro lugar, a visão do cavaleiro celeste, né? 11 a 16 do capítulo 19. É interessante, claramente está falando que Jesus é esta pessoa. Ele é chamado de fiel e verdadeiro. E é uma descrição que já foi usada para Jesus lá no capítulo 3, versículo 14. Porque ele julga e luta com justiça. Não há novidade nisso aqui, só está sendo reapresentado para a gente. Os olhos cheios são chamas de fogo, como lá no capítulo 1, versículo 14. Também não há novidade, é descrito da mesma maneira, Cristo com os diademas, com a sua coroa cheia de pedras, capítulo 6, versículo 2. Mas o manto dele está manchado de sangue. Isto é uma novidade. As vestes deste cavaleiro estão respingadas com sangue. Sangue de quem é a pergunta? E dentro do contexto desta perícope, fica evidente que é sangue dos seus inimigos. Ele é o vencedor. Ele não é mais aquele cordeiro que apareceu na primeira visão, como tendo sido imolado. Não. Aqui ele é o grande cavaleiro, o chefe do exército de Deus, aquele que está à frente e vai derrotando os inimigos, vai eliminando os seus inimigos. Por isso suas roupas estão sujas de sangue, sangue de seus inimigos. É-nos apresentado ainda o exército de Jesus, o exército dos céus. E aí, os teólogos não têm muita certeza se são os anjos ou são os santos. Mas, de qualquer maneira, o exército ele não está sozinho, ele está cercado pelo seu exército. Da sua boca sai uma afiada espada. Também já foi descrito lá atrás para a gente, que nós vimos lá, que é a proclamação do evangelho, que vai ferindo as nações. Há um lugar onde a referência aí é do capítulo 14, versículo 19, já foi dito, o lagar da ira do Senhor, onde as uvas são pisadas, e nesse pisar de uvas, evidentemente você suja a sua roupa. E é por isso, novamente, está sendo descrito que ele vai passar por esse lagar. Ele que está amassando essas uvas, que são os seus inimigos, por isso suas roupas estão sujas. E na sua coxa direita tem uma inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 17, versículo 4, referência a Jesus. Esse é o grande cavaleiro celeste. Jesus é o nosso general. Ele está à frente do exército de Deus, que eliminará todos os inimigos, todos os que se opuseram até agora contra ele serão eliminados. Essa é a grande batalha, e nesta batalha Jesus está liderando. Segunda visão apresentada aí por João, é uma visão com visões, tá? Por favor, me acompanhe aí. A segunda visão apresentada por João aí, capítulo 19, versículo 17 a 18, vai falar sobre o anúncio de vitória. O anunciador agora é um anjo que está no sol. Como você pode olhar para o sol?
você só vai ver o anjo se ele for mais radiante do que o sol. E aí que está o segredo da coisa. O anjo está no sol, com o pé no sol, e ele vai trazer um anúncio. Ele está chamando a atenção de todo mundo. Ele quer que todos saibam de uma coisa. O que ele tem para dizer. O cavaleiro celestial vai vencer essa luta. Essa é a proclamação. Todo mundo tem que ouvir esta mensagem. Ninguém pode vencer o cavaleiro celeste. E João descreve aqui como um evento, né? Um anjo mais brilhante do que o sol aparecendo. Tá, eu preciso dizer uma coisa aqui, não está no texto, mas eu tenho que aproveitar porque sua atenção estava voltada. Esquece aquela história de anjinho com asinha tocando arpinha. Legal? Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa renascentista de quadro de gente que não conhece a Bíblia, porque na Bíblia não tem nenhum anjinho assim, cabelinho encaracoladinho, tocando arpinha, com uma fofurinha. Não tem nenhum. Os anjos apresentados no Apocalipse são todos abissais. São todos homens de guerra. E aqui novamente aparece esse grande anjo que pisa no sol para fazer a sua proclamação. Para chamar a atenção de todo mundo. E ele diz: o cavaleiro vai vencer. Terceira visão. A derrota dos inimigos. Versículo 19 a 21. Bom, é apresentado para a gente quem são os inimigos, né? Nós temos o senhor besta e o senhor falso profeta. Que eles, já foi descrito para a gente como é que eles operavam. Esses são braços de Satanás, são os seus enviados. Eles saíram pelas nações para iludi-las, para arregimentá-las. Eles serão aprisionados. Não tem chance. Por mais feroz que seja a besta, por mais ameaçadora, e nós vimos lá atrás na descrição da besta como que ela era, ameaçadora, tem gente que não leu o Apocalipse com medo da descrição da grande besta, pois aqui ela não tem a menor chance. Ela saiu para seduzir as nações, fez o seu trabalho e agora está aprisionada. E ela foi seguida pelo falso profeta, que saiu proclamando a sua teologia falsa, enganou muita gente, seduziu muita gente, mas agora ele está preso também. Não tem chance. E o restante são todos aqueles que seguiram a besta, o falso profeta, deram adoração a eles, deram, portanto, adoração a Satanás, porque eles eram enviados de Satanás, um braço de Satanás. Agora, todos eles foram derrotados. E eu sei que você esperava aqui uma grande batalha, né? Que nem a gente assiste no Senhor dos Anéis, que nem a gente assiste nos grandes filmes épicos, dois grandes exércitos se enfrentando e passam horas lutando lá. E talvez você foi esperando, chegou agora na hora da batalha e você vai ver aquele grande confronto e não tem confronto nenhum. O Senhor Jesus acaba com um, acaba com outro, e não tem nenhum, sabe assim, Spielberg aqui ia se ficar muito frustrado, porque não tem nada assim, não, ele foi lá e acabou, pronto. Eles não têm chance. Não são duas equipes com a mesma força.
dois exércitos que têm o mesmo poderio bélico. Não são. O Senhor Jesus os derrota com muita simplicidade, com muita rapidez. Eles não têm como resistir. E é interessante porque, por causa dessas coisas todas, que a gente fica no nosso imaginário, a gente cria a ideia de que o diabo tem a mesma força e o mesmo poder que o Senhor Jesus. São poderes opostos, né? O diabo, de um lado, o poder do mal. Jesus, por outro lado, o poder do bem. Mas eles têm a mesma força, então eles ficam se batendo durante os séculos, durante a eternidade, eles ficam ali disputando quem é que ganha. Ora um ganha, ora outro ganha, um ganha, outro ganha, outro ganha. Não tem nada disso nas Escrituras. O diabo não tem um ínfimo poder se comparado com Jesus. Claro que se comparado comigo, com você, ele é muito poderoso. Mas comparado ao nosso Deus, o Criador, ele não tem nenhum. Então, nós precisamos tirar da nossa mente, para entender o Apocalipse, você precisa tirar da sua mente esses conceitos que nós adquirimos no decorrer da nossa história, assistindo filmes e lendo revistas e romances, onde essas coisas são descritas. Mas não é isso que o Apocalipse traz para a gente. A proposta aqui é muito clara. O cavaleiro venceu e derrotou os seus inimigos com o abrir da sua boca. Com aquela espada que ele tem na sua boca, ele simplesmente os derrotou. E mesmo a grande fera, e mesmo aquele grande profeta, aquele falso, mas grande profeta, não foram páreo para eles. Aprisionados. Simplesmente. Outra visão. Capítulo 20, versículos de 1 a 3. A prisão de Satanás. Que é o grande chefe, né? Já foi descrito isso para a gente, né? E disse que prendeu. Uma alusão ao que Jesus disse lá em Marcos capítulo 3, versículo 27, e também Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus o venceu, o amarrou, o prendeu, quando venceu ele na cruz. Essa batalha que você está esperando que isso vai acontecer lá no final, já aconteceu. Jesus já o venceu quando triunfou dele na cruz, quando ressuscitou. O diabo não pode fazer o que quer, como quer, do jeito que quer. Ele não tem esse poder, não lhe foi dada essa autoridade. Ele está preso. E ele vai devorar naqueles que entrarem na sua área de contato. Mas ele não pode ir caçando pessoas porque ele está preso. Para que ele não enganasse, não tivesse um monopólio do engano, a respeito da salvação, evidentemente, né? Ele está limitado. E Deus e os santos de todas as nações estão livres da sua influência. Por 1000 anos. Pausa aqui. Esse é o único texto que vai falar dos 1000 anos. Em toda a Escritura, de Gênesis até o capítulo 19 de Apocalipse, não se fala de 1000 anos. Somente aqui.
Então, ao invés da gente começar a estudar a Bíblia a partir do milênio, que tal encerrar com o milênio? Que tal a gente estudar as Escrituras e quando chegar aqui, estudar como parte do texto? Porque muita gente vai tirar esse texto do seu contexto, vai tirar daqui a palavra milênio, e a partir desta palavra vai procurar pelas Escrituras o que pode ser que esteja dizendo a palavra milênio. Obviamente, dentro do contexto do Apocalipse, que nós já vimos isso lá no passado, quando estávamos estudando, tempo para Apocalipse, ele não trabalha tempo de dias, de horas. Ele sempre trabalha com questões, por exemplo, 1000 anos são muito tempo. Poderia ser descrito como 1260 dias, que ele já descreveu. Como 3 semanas e meia, ele já descreveu. São tempo. O tempo que leva na história. Até a volta do Senhor Jesus, esses serão os 1000 anos. E o Satanás está preso. Durante todo esse tempo, ele está preso. Se você diz, mas como assim ele está preso? Olha quanto estrago ele faz. Quantas coisas ruins a gente ouve. Quantas coisas ruins a gente vê. Quantas coisas ruins a gente sofre por causa da influência dele. Mas isso é porque ele está preso. Ele está restrito. Ele está contido. Ele não pode fazer o que ele quiser. Porque o Senhor determinou que fosse assim. Para o nosso bem. Para que nós não fôssemos enganados. Meus irmãos, nós somos muito facilmente enganados. Facilmente. Eu fico, não sei se você faz isso também, mas quando eu assisto aquele show de mágica, aqueles truques que aparecem nos circos, às vezes na rua, né? Você vê um mágico na rua fazendo. Eu fico olhando para ver, descobrir como é que o cara faz. E ele faz, e eu não consigo achar. Até que alguém diz, o Mr. M vai lá e entrega o ouro, né? Aí você fala, porque a gente é iludido. A gente é facilmente. Imagina só esse ser, o diabo, como ele poderia nos enganar? Se Deus permitisse que ele fizesse isso. Se Deus não nos iluminasse pelo seu Espírito Santo, não sobraria nenhum de nós. Porque a gente mal enxerga o dia de amanhã. Esquecemos rapidamente do dia de ontem. Então, facilmente ele nos enganaria. Se o Senhor permitisse. Então nós temos que louvar a Deus, porque Ele não permite que sejamos enredados, sejamos ludibriados a respeito à salvação. Porque aquele que saiu para vencer, já o venceu. E o aprisionou. Então, a partir do versículo 4 do capítulo 20 até o versículo 10, é nos apresentado a igreja vitoriosa, a visão da igreja vitoriosa. E aí apresenta para a gente essa questão dos reinos, né? Quem está sentado? Do ponto final colocado depois da palavra julgar, não existe no original grego, tá? Isso é importante sabermos. Os manuscritos, os melhores manuscritos, e a sequência seria assim, e vi, ao invés de vi ainda.
Qual a importância disso? Isso nos diz que quem está sentado nos tronos são os mortos por causa de Jesus, que viveram e reinaram. Ou seja, lembram quando nós lemos lá atrás que eles estavam debaixo do altar, clamando por justiça? Agora é nos apresentado que eles estão sentados, agora como reis, julgando. Nesse período de tempo, que vai desde a morte do Senhor Jesus até a volta dele, esse milênio, esse verso 4 aí, né? Esse milênio todo, nós estaremos julgando, sentados debaixo do trono do Senhor, com os nossos tronos já estabelecidos, julgando, vivendo com o Senhor, sem os nossos corpos, é claro, né? Por causa da ressurreição que ainda vai ser descrito aqui. No final do milênio, nós teremos o nosso corpo de volta. Até lá, nós estaremos com o Senhor, diante dele, reinando, julgando, como os tronos. E mais, diz o texto, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que primeiro são descritos aqui como a ressurreição. Por quê? Porque seus nomes estão escritos no livro da vida. E o único jeito que tem para se participar da primeira ressurreição é ter seu nome escrito no livro da vida. Dos livros todos apresentados aqui, e diz o texto que foram trazidos livros, e também o livro da vida. Provavelmente esses livros aqui falam-nos acerca das nossas atitudes, que foram registradas lá, as nossas mancadas, os nossos erros, os nossos acertos, talvez, tem um outro livro ali, e o livro de acerto também deve ter, é bem fininho, bem pequeno, o livro das nossas mancadas deve ser bem grande, né? Mas está lá, está registrado, está tudo bem, mas isso não define. Não é isso que vai trazer o juízo para nós, de salvo ou perdido. É se o seu nome está escrito no livro da vida. E pode ser que no seu capítulo lá, de coisas boas, tenha muita coisa boa escrita. No outro livro. E no seu capítulo lá do livro das mancadas, tenha pouca coisa escrita a seu respeito ali das suas mancadas. Mas se seu nome não estiver no outro livro, no livro da vida, você vai para o inferno com todo o seu histórico de coisas boas. Porque o que define a salvação não são os seus atos bondosos. É se você serve ao cavaleiro celeste ou não. Qual dos exércitos você pertence? É isso. E é muito importante entender a primeira ressurreição, ou seja, aqueles que estão vivos e vão reinar com o Senhor, na primeira ressurreição, são aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Quem não tem o nome lá, vai experimentar o quê? A segunda morte. Que é, muito claro aí, o lago de fogo e enxofre. É isto. Eu sei que não é simples, mas eu gostaria de usar a palavra simples assim. Não tem nada de simples nisso, né? Mas é o que está descrito aqui. Diz que no final disso, o diabo será solto. Eu quero chamar a sua atenção para ser solto e não escapar. É preciso que ele seja solto. Para quê? Para poder ser derrotado.
E, de novo, surge na cabeça da gente, nos filmes principalmente, todos os filmes, pelo menos todos os filmes que eu assisti, o diabo se levantando e aí ele está com feroz e está pronto e ele vai causar, não vai causar nada. Ele está sendo solto para ser derrotado. Ponto final. Ele vai reunir? Vai. Mas não tem força. Ele não pode contra Jesus. Não tem poder contra Jesus. E juntamente com todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque tem na sua testa e na sua mão direita a marca da besta, seguem a besta, seguem, portanto, ao diabo, serão eliminados. Ponto. Essa reviravolta, né? A soltura do diabo aí, depois desses 1000 anos que está proposto aí, não traz nenhuma novidade, porque o cavaleiro já o derrotou da primeira vez e vai derrotá-lo da segunda vez. Mas é interessante, eu preciso dizer isso para os irmãos, porque existe uma expressão aí, Gog e Magog, a grande reunião dos contra Deus, dos não filhos de Deus. Gog e Magog. Na verdade, o termo é Gog da terra de Magog. Gog é o rei que reinava na terra de Magog. Tá? Ou seja, o rei e os seus. Todo mundo, essa reunião, como Gog e Magog. Em Ezequiel 38 e também 39, vai falar desse rei. Está pegando da história um exemplo para falar dessa grande reunião. Que eles se reuniram contra Israel. E aqui em Apocalipse estão sendo representados, toda essa reunião dos não filhos de Deus, estão sendo representados aqui. Ok. Mas não tem a menor chance. Então você não precisa ficar com medo de Gog e Magog, como se fossem dois líderes, e eu já vi gente explicando isso, são dois anjos infernais, o Gog que é poderoso e o Magog que é muito poderoso, e eles não tem nada disso. É só um exemplo. É só pegar da história o que aconteceu com Israel quando estava conquistando a terra. O ataque que Gog fez com a sua terra de Magog, fizeram contra Israel. E a profecia de Ezequiel. Só isso. Tá ok? Eu sei que é meio decepcionante, porque você esperava um final apoteótico, e o Senhor Jesus está só eliminando um por um. Sem muita briga, sem muita alarde, sem muito nada. A derrota definitiva do diabo foi assim. Será assim, né? Melhor dizendo, será assim. Simplesmente, o Senhor Jesus vai derrotá-lo. Com o abrir da sua boca. Uma ordem sua. E ele será jogado no lago de fogo e enxofre. E ele não vai reinar lá. Ele vai sofrer lá. Pela eternidade. Então, de novo, você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que o diabo é o rei do inferno. Ele é prisioneiro no inferno. Talvez o de alta periculosidade. Ele não manda lá. Ele sofre lá. E todos aqueles que o seguiram, que estarão lá também, sofrerão também. A partir do versículo 11, nós temos o grande julgamento, o julgamento do trono branco. Deus está sentado no trono, santo e puro. E ele vai julgar os mortos. Todos foram julgados por aquilo que estava escrito nos livros. Talvez os livros da responsabilidade que a gente estava falando, né? Todos estavam lá e o livro da vida. Agora, o livro da vida é destacado aqui, né? Que é o livro da salvação. Somente foram salvos quem tinha seu nome escrito naquele livro.
tudo mais, todos os outros, foram jogados no inferno, a saber, a segunda morte. E a partir daí, João traz para a gente o novo tudo. E ele diz, eu vi. Tudo novinho. E é preciso dizer uma coisa importante aqui. O Apocalipse foi escrito em grego. E o grego tem duas palavras para falar sobre novo. Uma das palavras que é utilizado para novo é uma coisa completamente nova. Uma coisa que nunca existiu antes e agora foi inventada. Isso seria a novidade, o neos. Aquilo que não era pensado antes, mas agora surgiu. Por exemplo, antigamente, vamos supor que nós vivêssemos no tempo em que nós não tivéssemos como fazer para guardar nosso alimento, porque o único recurso que a gente tinha era colocar sal neles e colocar no sol para que ele desidratasse, para a gente comer mais tarde, alguns dias mais tarde. E alguém, pensando em como conservar melhor o alimento, inventou a geladeira. E foi uma revolução. Agora nós podemos pegar um alimento fresco, não precisamos mais salgá-lo, e guardamos dentro daquele objeto que fica gelado, e por causa da temperatura baixa, ele conserva o alimento. Que maravilha! Isso é novidade, isso é neos. Porque não tinha antes e agora alguém inventou, isso é novidade. A outra palavra que os gregos usam para descrever novidade é algo que você já tem, mas que agora alguém melhorou aquilo, aperfeiçoou aquilo, tornou aquilo muito melhor. Como, por exemplo, a invenção, agora nós já temos a geladeira, né? Agora já não salgamos mais as carnes, agora nós temos a geladeira, mas alguém inventou o freezer, que é um resfriamento rapidamente, bem rápido, que conserva por muito mais tempo. O conceito é o mesmo, só que melhorado, aperfeiçoado. Novos Céus aqui traz esse conceito do aperfeiçoamento, não da novidade de uma coisa que não existia antes. Não, é novo de que as coisas que eu conheço hoje, agora eu estou vendo, João diz, eu estou vendo que foram aperfeiçoadas. Novos céus, nova terra, isso foi aperfeiçoado, porque já não existe mais o conflito da dor, da morte, do pranto. Aquilo que traz tanto desgosto para nós, diante do mundo maravilhoso que Deus criou. Eu fico vendo com alegria, né, pastoral, eu fico vendo a cara do Lima e do Zé quando eles estão com a netinha. O do Zé ainda não vi com ela, só pelo vídeo. O Lima fica bobo, não é? Ele ri de desastre. Ela sobe nele e tal, puxa, e pode morder ele, ai que gracinha, ai, estou com meio buraco aqui, ai que gracinha e tal. Mas, a gente sabe que eles crescem, se envolvem e vão morrer. Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas você sabe que vão morrer. E se acontecer de eles morrerem antes de nós, a dor é terrível. Eu perdi minha mãe, eu já era adulto com filhos. Com filhos não, com filha. Só tinha um. E a dor foi terrível. E eu sabia que ela ia morrer. Porque, teoricamente, ela morreria antes de mim. Eu imaginava que isso, por causa da idade. Isso não aliviou em nada a dor.
doeu da mesma maneira. Então, imagina só um mundo onde você não terá mais esse tipo de dor. Uma vez, a minha filha teve uma crise e nós brigamos feio. Eu nunca briguei com ela como eu briguei daquela vez. E eu, imaginando, sem entender que ela estava em crise, né? Briguei com ela e tal. E depois ela voltou da crise e disse: oi pai, tudo bem? E eu bufando de raiva. Ela estava bem, tranquila, como se nada tivesse acontecido. E eu... conflito na família. Imagina um mundo em que isso não tenha. Não será maravilhoso? Imagina um mundo onde você não terá mais que tomar remédio, porque você não vai ficar mais doente. Isso será maravilhoso. E os medos que nós sofremos de ataques, de roubos, de agressões verbais, físicas, acabada. Isso é kainé. Isso é aperfeiçoamento. Isso é novo, no sentido de melhorado. É isso que João vê. Então eu vi novo céu e nova terra. O final da história é esse mundo renovado, aperfeiçoado, para vivermos para sempre nele. Deus habitará conosco. Tudo novo e com Deus presente, a promessa cumprida para os filhos de Deus. Vida perfeita. Diz o texto, e não haverá mais tristeza de espécie alguma. Porque estas coisas faziam parte daquela história. A nova história começa quando Jesus volta para buscar os seus, vence todos os inimigos, ao trono, recebemos eternidade, nosso corpo de volta para vivermos nesse mundo e glorificarmos a Deus por toda a eternidade. Entenda, por favor, que a proposta é o galardão. Deus vai te abençoar. Se você lutar do lado do cavaleiro celeste, todos aqueles que lutarem ao lado do cavaleiro celeste receberão esta herança, a segunda vida. Eu estou fazendo uma paródia aqui com a segunda morte, tá? Vida plena. Mas a nota final, nota de rodapé. Os perdedores. Versículo 8. Mas a todos aqueles que não tiverem suas vidas de conformidade com o cavaleiro celeste, que não aliarem sua história com a história dele. Ou seja, diz o texto aí, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não será dessa novidade, mas a condenação eterna no lago de fogo
e enxofre pela eternidade. Se por um lado, durante 7 versículos foi descrito para a gente coisas maravilhosas, que foram prometidas já no decorrer da história para nós, vivermos para sempre com Deus, sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de impedimento, Deus habitando entre nós, novamente, em Cristo Jesus, vivermos para sempre com Ele, por toda a eternidade, maravilhoso. Por outro lado, todos aqueles que não tiverem seu nome inscrito no livro da vida, passarão a mesma eternidade no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, junto com o falso profeta, junto com o diabo, Satanás e todos os anjos rebelados, passarão a eternidade lá. Então, nós temos que perceber que a história não é sobre milênio. E eu queria chamar a sua atenção, quando estamos chegando aqui no final, praticamente esse é o penúltimo sermão que nós vamos discutir sobre o Apocalipse, mas eu queria chamar a sua atenção para isto. Você não pode ler as Escrituras ou ler Apocalipse a partir do milênio. O milênio é parte da história. Ele é parte do desenvolvimento. Ele tem um significado, mas é um pequeno significado. Não é a chave hermenêutica para descobrir tudo. Não é isso. É só parte do enredo da história contada por João, por Jesus através de João para a sua igreja. E nos chama a atenção, e deve nos chamar a atenção, é a proposta que é feita. De que exército você faz parte? Por quê? Se você está do lado do exército do Cavaleiro Celeste, você se deu bem. Você não precisa nem lutar. Porque ele venceu. Ele derrotou. Ele passou pelo lagar. Ele fez tudo. Mas se você está do outro lado, você deve temer. Porque não há salvação para você. Não importa quem você seja. Os reis, os comandantes, todo mundo se deu mal. Então, em primeiro lugar, é isto. Eu preciso dizer isso para os irmãos. O milênio é apenas parte. Ele não está desconectado do contexto. Ele faz parte de uma narrativa. Segunda coisa importante nesta visão. Aponta para a mensagem que os que ficaram até o fim ao lado de Jesus, o Cavaleiro Celeste, serão os vencedores. E só eles. Terceiro, viver uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus é se oferecer para passar a eternidade no inferno. Então, qual é a proposta desse texto? Você viu que ele termina com essa notinha de rodapé? Por quê? Porque a ideia aqui é avisar antes. Para que você desista da luta e passe para o outro lado. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você está em risco
iminente. Sua vida está por um fio. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você está arriscando passar a eternidade no inferno, longe de Deus, sofrendo, sem descanso, não 1, 2 dias, 10 dias, 20 anos, mas toda a existência. Sofrimento que não acaba. Por que Deus está te avisando? Para você mudar de vida. Para te dar a chance de receber Jesus como seu Salvador e mudar de exército. Sair dessa condição e passar para o lado daqueles que viverão para sempre, gozando da presença benfazeja do Deus eterno, por toda a eternidade, gozando das maravilhas propostas por Ele, nesse novo céu e nova terra. Mas hoje é o dia, não amanhã. Porque você não sabe quando acontecerá a vinda do Filho do Homem. Não deixa para amanhã. E nós gostamos muito de, não, isso é para hoje não, eu estou muito ocupado. E se ele voltar esta noite, as suas preocupações no dia a dia valerão de quê? Como você vai lidar com isso? Hoje é o dia. Se você tem levado sua vida cristã, sua vida espiritual, pela sua força, porque você faz parte de uma família cristã, que desde o seu tataravô é cristão, então você já aprendeu todas as palavras no cristianismo, e você está bem firmado aí no seio da igreja, e todo mundo já conhece o seu nome. Quando ouve o nome da sua família, diz, esse aí é crente, mas você sabe que você não crê, porque você não tem vivido assim. Ou então você tem falsificado sua vida cristã. Você é crente na presença das pessoas. Quando encontra alguém na rua, oh, glória a Deus, irmãos, Deus abençoe, oh, nos vemos na igreja. Mas nos bastidores, você vive uma vida desregrada, mundana. Você está em risco. Ou mesmo aqueles que estão nos assistindo, que talvez tenha caído nesse canal por pleno desaviso, e tem assistido só para achar defeito, tem procurado achar algum defeito no cristianismo para poder acusar as pessoas, e quase que fazendo o papel do diabo, né? Acusando e dizendo, aqui, olha ali, olha lá, tal, você está em risco. Porque quando ele vier, e ele vai voltar, se o seu nome não estiver no livro da vida,
você vai passar a eternidade no inferno. Mas se um dia você recebeu Jesus como seu Salvador e vive para a sua glória, essa propaganda é para te incentivar a lutar até o fim. Para te motivar a fazer aquilo que agrada ao Senhor até o fim. Porque no final, nós vencemos. E aguardamos agora novos céus, nova terra, com todos os santos de todos os tempos reunidos para o louvor e para a glória do nosso grande general Jesus Cristo. Que exército você pertence? Quero desafiar você a pertencer ao exército de Jesus, recebendo como único e suficiente Salvador de sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, que maravilha perceber o teu amor por nós, nos cercando de todas as formas com teu cuidado, tua proteção, e mesmo diante do nosso arqui-inimigo, o Senhor nos livra dos seus dentes quando o vence e o amarra e o aprisiona, para que nós pudéssemos te servir, iluminando a nossa alma, iluminando a nossa mente, para entendermos que não há salvação em nenhum outro, e de nenhuma outra forma, senão através de receber Jesus como nosso Salvador pessoal. E nós somos pecadores, nós sabemos disso. E o nosso pecado tenta nos afastar. Os dardos inflamados daquele prisioneiro nos atingem. Mas nós te louvamos porque o Senhor não nos deixa sós, mas está conosco em todo o tempo, perdoando os nossos pecados, por causa da cruz, por causa do sacrifício feito na cruz do Calvário. Que bondade, que misericórdia, que graça sobre a tua igreja. E agora, Senhor, pelo teu Espírito Santo, renovando em nós a esperança por um dia estarmos para sempre contigo. Nada mais nos impedindo, nada mais nos atrapalhando. Vivermos para a tua glória para sempre. Nós queremos te louvar hoje, Senhor. Nós queremos te adorar hoje. Queremos, ó Deus, que a nossa vida esteja no teu altar como gratidão hoje, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é fiel. E nós, teus servos, estamos a teu serviço. Usa-nos para proclamarmos o teu evangelho. E aqueles que nos cercam, que ainda não te conhecem, venham a te conhecer, através da nossa proclamação, mas através do nosso testemunho também. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, porque assim a tua palavra nos chama, assim nós queremos ser. Rogamos tua bênção e suplicamos por aqueles que nessa noite recebem o Senhor como Salvador. Que o Senhor possa, da mesma forma, iluminá-los, para que juntos nós estejamos novamente cantando louvores, bendizendo o teu nome, e nos estimulamos uns aos outros a aguardarmos o dia que deve virá. Nós rogamos com gratidão em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.